Os bloqueios mentais, eles se dividem, grosso modo, assim, existem milhões de tipos de bloqueios mentais, tá? Milhões de tipos. Eles se dividem, grosso modo, em bloqueios de fundo racional e bloqueios de fundo emocional, né? E aí, dentre os bloqueios de fundo, dentre os bloqueios possíveis, pela minha experiência em concurso público, eu cataloguei 5, né? Eu cataloguei 5 bloqueios, que são os bloqueios que a gente trabalha lá no APA, né? Lá no APA, a gente trabalha 5 bloqueios mentais, né? Então, pela minha experiência, desses 5, esses 5 são aqueles que acometem 99,9% dos concurseiros, e aí eu cataloguei lá no APA e eu explico lá no APA, né? Desses 5 bloqueios, um deles independe de uma decisão pessoal, né? Um deles pode ter sido criado não por conta de uma atitude da pessoa, ou por uma vontade da pessoa, ou por uma decisão da pessoa que sofre o bloqueio. Pode ter sido criado por uma outra circunstância, sei lá, um trauma de infância, assim por diante. Então, esse bloqueio que independe da pessoa, ela foi criado independentemente da pessoa, é o bloqueio da crença, que são as crenças limitantes, né? As crenças limitantes, elas geram o bloqueio da crença. As crenças limitantes, elas ocasionam um bloqueio que se chama bloqueio da crença. Então, quando você tem uma crença limitante, você tem um bloqueio mental. E esse bloqueio a gente chama de bloqueio da crença. Então, esse bloqueio da crença é o único bloqueio que pode independer da vontade da pessoa, né? A pessoa que tem esse bloqueio, ela pode não ter decidido ter esse bloqueio, né? Ela pode não ter conquistado, criado esse bloqueio, mas ela tem esse bloqueio por conta de alguma circunstância que aconteceu na vida dela. Por exemplo, a professorinha lá que chega e fala que a aluninha nunca vai aprender exatas. Aquilo reverbera dentro dela e aí ela fica com um bloqueio da crença em relação a exatas. Então, o bloqueio da crença, ele é tratado de uma maneira muito específica. A gente trata lá no APA de uma maneira muito específica. A gente tem atividades específicas para ele, a gente tem quebra de bloqueios específicos para ele, e a gente tem um módulo só para falar dele. De tão específico que ele é, assim. Ele é muito específico, ele é muito aprofundado, ele é um bloqueio extremamente sério, né? É quase um trauma. É quase um trauma que a pessoa tem e que funciona como um bloqueio que impede ela de chegar nos 85% numa prova. Então, o bloqueio da crença, a gente não consegue falar dele de uma maneira superficial, é impossível. Então, lá no APA eu tenho, assim, aulas e aulas e aulas e aulas, e vídeos e vídeos, e quebras, e enquadramento de crença, e vários protocolos para quebrar esse bloqueio, né? O bloqueio da crença. Porque só com um protocolo muito aprofundado a gente consegue quebrar uma crença limitante, né? Eu falei sobre isso ontem. Quais são as 2 maneiras de você quebrar uma crença? Através de terapia, né? Através de alguma prática, através de algum protocolo, ou através de experiência, né? Você ter alguma experiência que possa fazer você quebrar esse protocolo, quebrar essa crença. Essa experiência normalmente ela é ruim também, né? Ela é triste, e aí você quebra a crença por conta de uma experiência triste. Por exemplo, você acha, eu contei esse exemplo ontem de mim, assim. Eu tinha uma crença que era, eu sempre fui magra. Eu ouvi a minha vida inteira isso.
Ah, você sempre foi magra, você sempre foi magra. E essa crença limitante, eu sempre fui magra, tava me impedindo de levar a sério uma dieta. Tava me impedindo de levar a sério os cuidados que eu deveria ter com o meu corpo. Porque eu sempre fui magra. Eu pensava assim, não, eu sempre fui magra. Então logo eu emagreço de novo, que eu engordei na pandemia. E não emagrecia. Então, essa crença do eu sempre fui magra, ela só foi quebrada, no meu caso, eu não fiz protocolo, eu não fiz prática, eu não fiz terapia para quebrar essa crença. Ela só foi quebrada através de uma experiência. Qual? A experiência de tentar colocar uma calça que eu adorava e que não entrava mais. E isso me deixou muito chateada. Aí eu me liguei, não, eu sempre fui magra, mas agora eu não sou mais magra. Agora eu tô gordinha, agora eu tô precisando fazer alguma coisa. Porque eu não sou mais magra. Então eu quebrei a crença do eu sempre fui magra através de uma experiência negativa, que foi a experiência de não ter conseguido colocar uma calça que eu gostava muito. Então não ter conseguido colocar uma calça que eu gostava muito foi tão difícil pra mim, foi tão traumático, que quebrou a crença do eu sempre fui magra. Entende? E aí eu procurei uma nutricionista, academia, e tô emagrecendo. Emagreci 4 quilos no último mês. Só que eu precisava ter passado por isso? Não. Eu poderia ter feito um protocolo, uma prática, uma terapia, mas casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então eu não me liguei, porque crença é assim. Crença, você não se liga que você tem. Você simplesmente repete aquilo sem pensar, entendeu? Então nem eu me liguei que eu estivesse com uma crença limitante. Eu simplesmente estava sem raciocinar sobre ela. Quando alguém falava pra mim assim, ah, mas por que você não procura uma nutricionista? Ah, eu sempre fui magra, daqui a pouco eu emagreço. Quando eu pensava em procurar uma nutricionista, ah, eu sempre fui magra, daqui a pouco eu emagreço. Entendeu? Até que eu quis colocar roupa, uma calça que eu gostava muito, 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 e ela não subiu. Não rolou de jeito nenhum. Falei, gente, eu não sou mais magra. Olha essa calça aqui, não cabe mais. Fiquei super triste, e isso fez com que eu procurasse uma nutricionista e quebrasse a crença que eu tinha do eu sempre fui magra. Hoje em dia eu não acho que eu sempre fui magra mais. Hoje em dia eu acho assim, agora eu tenho que me cuidar. Entendeu? Então eu substituí aquela crença, que era uma crença limitante e que me impedia de alcançar a meta de ter um corpo que eu gostasse, de caber nas minhas roupas. Eu substituí essa crença pela crença do eu preciso me cuidar. Então agora a minha crença é eu preciso me cuidar. E eu preciso me cuidar é uma crença potencializadora. Por quê? Porque ela me ajuda a ir atrás. Ela me ajuda a ir em frente. Eu preciso me cuidar. É uma crença potencializadora. Enquanto que eu sempre fui magra, é uma crença limitante. Ela me impedia de me cuidar. Dá pra sacar isso? Lá no APA eu te ajudo a quebrar uma crença limitante e substituir por uma crença potencializadora. Porque não é simplesmente assim, né? Pensar diferente, né? Você tem que quebrar a crença. E você quebra a crença ou por um protocolo, uma prática, uma terapia, ou por uma experiência, né? E eu não quero que vocês passem por experiências negativas em relação ao estudo. Eu quero que vocês quebrem essas crenças logo para elas pararem de te impedir de alcançar a tua meta, né? No mundo dos concursos, qual é a principal maneira de quebrar uma crença por experiência? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Fala aí. No mundo dos concursos, para quem estuda para concurso, qual é a principal maneira de quebrar uma crença por experiência? Ninguém tem nem ideia? Qual é a principal experiência negativa que alguém que estuda para concurso passa? Reprovação. Não é nem o simulado, é uma reprovação. A maior parte dos alunos que quebra uma crença sendo reprovado, exato, claro, exatamente. Você tem uma crença de, eu sei estudar. Crença limitante, eu já sei estudar. Eu já sei estudar. Isso, eu já sei estudar, é uma crença limitante. Porque se você tá alcançando resultados ruins... Porque, vamos lá, eu sempre fui magra. Vamos lá, se eu sempre fui magra fosse certo, eu não estaria não cabendo nas minhas roupas.
Então, se eu sempre fui magra e estivesse magra, não seria uma crença limitante, seria uma constatação da realidade. Certo? Eu sempre fui, tipo assim, eu sempre fui magra. E eu continuo magra, continuo cabendo nas minhas roupas, continuo comendo o que eu quiser sem engordar. Então, não é uma crença... Se não tá me impedindo de chegar numa meta, não é uma crença limitante. Não tá me limitando. Certo? É uma constatação da realidade. Entende? Agora, digamos que você pense assim, eu sei estudar. Eu sei estudar. Eu já sei estudar. Eu já sei estudar. Se você é aprovado no concurso, realmente é uma constatação da realidade. Você já sabe estudar. Agora, se você acha que já sabe estudar e não passa, então não é uma constatação da realidade. É uma crença limitante. Porque eu já sei estudar é uma crença que está te limitando em chegar onde você quer chegar. Que é onde? A tua aprovação. E aí, nesse caso, eu já sei estudar é uma crença limitante. Quando é que a gente descobre que a gente tem uma crença limitante, eu já sei estudar? Quando a gente é reprovado. Se a gente não dá bola para essa crença, quando a gente é reprovado, a gente descobre. Por quê? Porque a gente é reprovado. Aí a gente descobre, opa, eu acho que eu não sei estudar. Fui reprovado, então eu acho que eu não sei estudar. E aí você quebra uma crença pela experiência. Você está quebrando uma crença pela via de experiência. Você quebrou uma crença por quê? Porque você descobriu que você não sabe estudar, afinal você foi reprovado. Eu não quero que vocês sejam reprovados. Eu quero que vocês quebrem crenças. Existe protocolo para quebrar crença. Lá no APA a gente tem protocolo, 2 protocolos para quebrar crença. Um quebra a crença de maneira ativa e o outro quebra a crença de maneira passiva. Né? Um quebra a crença, crenças que você cria de maneira ativa e outro quebra crenças que você experimentou ao longo da vida que foi de maneira passiva. Você não quis conquistar aquela crença. Você não agiu para ter aquela crença veio simplesmente. Então a gente tem 2 protocolos lá no APA sobre isso. Então não precisa ser reprovado para quebrar uma crença, tá? Quebre via protocolo. Além da crença limitante, que é super aprofundado, é uma coisa extremamente profunda, é quase um trauma, e a gente tem um módulo inteiro para falar sobre a crença lá no APA, a gente também tem os bloqueios que foram gerados por decisões pessoais, que são gerados por decisões pessoais, né? Então, por exemplo, não sei se alguém já me ouviu falando sobre isso, ou alguém tem o e-book que está lá no site do APA, que é distribuído gratuitamente. Mas, por exemplo, o bloqueio do GPS. Alguém já ouviu falar do bloqueio do GPS? O bloqueio do GPS é aquele bloqueio da pessoa que ela se sente um GPS. E aí, por conta disso, ela não age. Então, é aquela pessoa que adora planejar. Tem alguém aí assim? Adora planejar, mas não consegue pôr em prática, não consegue executar. Tem alguém aí assim? Responde pra mim. Tem alguém aí que tá assistindo que adora planejar, planeja o tempo todo, cria 1000 planejamentos, mas na hora de executar, não executa nenhum? Tem alguém aí assim? Porque se tiver, aí ó, se tiver, o nome disso é bloqueio do GPS. O bloqueio do GPS é aquela pessoa que ao invés de virar motorista do carro e executar, ela acha que ela vai chegar lá, ela acha que ela vai ser aprovada sendo o GPS do carro. Só que o carro, ele pode ter o melhor GPS do mundo. Se ele não tiver um motorista, ele não sai do lugar. Entende? Então, o bloqueio do GPS é aquele bloqueio da pessoa que ela acha que ela vai passar no concurso sendo GPS. Ela acha que ela vai passar no concurso planejando, montando 1000 mapas, montando 1000 planejamentos, montando 1000 roteiros. Mas ela não é motorista do carro dela. Então, o carro dela, rumo aos 85% em prova, esse carro é um carro que tem um GPS de última geração, mas não tem motorista.
Porque ela não gosta de dirigir o carro. Ela gosta de planejar. Então ela fica sempre com um planejamento novo, sempre planejando. Quando ela acha que ela tá fazendo errado, ela muda o planejamento o tempo todo e não consegue executar. Então ela não executa, ela não conclui nada, porque ela tá sempre mudando o planejamento. Esse é o bloqueio do GPS, tá? Um outro bloqueio que a gente também trabalha lá no APA é o bloqueio da força. O bloqueio da força é o bloqueio, né? Só reforçando, tá? O bloqueio do GPS é um bloqueio de fundo racional, né? Lembra que eu falei que existem dois tipos de bloqueio, fundo racional e fundo emocional. O bloqueio de GPS é de fundo racional. Você racionalmente planeja, você racionalmente acha que você tá super, né, racional, tá planejando e tal. Mas mesmo sendo racional, você tem um bloqueio, porque você não consegue executar. O bloqueio da força, ele é de fundo emocional. O bloqueio da força é o bloqueio daquela pessoa que no começo, ela tá super empolgada. Ela executa, ela estuda 10 horas por dia. Mas aí daqui a pouco ela perde a força. E ela para. É o começa e para. É o bloqueio do começa e para. O bloqueio da força é o bloqueio da pessoa que começa e para o tempo todo. Tem alguém aí assim? Pessoa que começa e para o tempo todo. Começa e para, começa e para, começa e para. Esse é o bloqueio da força. E o bloqueio da força é de fundo emocional. A gente trabalha esse bloqueio também lá no APA. Então, o bloqueio da força... soninho. O bloqueio da força é o bloqueio daquela pessoa que ela não consegue estabilizar o voo. Ela não consegue estudar de uma maneira estável. Não consegue. Ela começa e para. Começa e para. Começa e para. Esse é o bloqueio da força. E é um bloqueio de fundo emocional. E a gente trabalha esse bloqueio lá no APA. Lá na ação para aprovação. Um outro bloqueio, que é um bloqueio, é o bloqueio daquela pessoa que é super legal. O bloqueio que eu vou falar agora é o bloqueio daquela pessoa que é super legal. Ela até age. Ela até age. É um bloqueio de fundo emocional também. Mas é o bloqueio daquela pessoa que diz sim pra todo mundo. Tem alguém aí, assim, que diz sim pra todo mundo? Sim, sim, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Faz isso pra mim, sim. Me ajuda nisso, sim. Faz isso, sim. Sim, filho. Sim, marido. Sim, amigo. Sim, sim, sim. O bloqueio da força... o bloqueio do sim é o bloqueio daquela pessoa que diz sim pra todo mundo. Pra todo mundo. Menos pra meta dela. A meta dela fica em segundo plano. A meta dela... hoje não vai dar. Mas pra todo mundo é um sim. Vamos lá, sim, 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 sim. Esse é o bloqueio do sim. E o bloqueio do sim é de fundo emocional, né? Essa pessoa, ela faz isso porque emocionalmente ela acha que é o melhor a se fazer. Mas ela não tá pensando na aprovação dela. Ela não tá pensando na jornada, né, dos 85%. Ela não tá pensando em que ela tem que alcançar 85% numa prova. Ela tá pensando no bem-estar da família, ela tá pensando no bem-estar dos amigos, ela tá pensando em ela não querer ficar de mal. Ela tem medo de ficar de mal, ela tem medo de não ser benquista, ela tem medo de ser deixada de lado. Então ela diz sim pra todo mundo também por medo de se sentir excluída, de ser excluída, né? Então esse é o bloqueio do sim. A pessoa diz sim pra todo mundo, menos pra meta dela. Sim, 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 sim. Por fim, temos também o bloqueio da imprudência. O bloqueio da imprudência é um bloqueio em que a pessoa age muito. Normalmente o bloqueio da imprudência é um bloqueio em que a pessoa que tem esse bloqueio, ela tá agindo. Ela tá agindo. Ela vai, ela estuda. Opa, meu Deus. Estuda 12 horas por dia, se deixar. Só que ela é imprudente. Ela quer fazer o concurso que tá aberto. Ela não pensa que ela não vai passar porque ela não tem base.
Ela quer tentar todo concurso que aparece. Então, o bloqueio do imprudente é o bloqueio daquela pessoa que ela não tem prudência, né? Ela não pensa. Ela tá sempre querendo fazer aquela prova que tá pra sair, aquele concurso que tá na cara do gol. Ela tá sempre focando no próximo edital, no edital que tá aberto. Ela tá agindo, ela age. Só que a autoestima da pessoa que tem o bloqueio do imprudente é meio elevada, assim. Ela tem uma autoestima elevada. Então, ela tá sempre achando que ela vai ser aprovada daqui 2 meses. Ela tá passada já. E aí, por conta disso, ela se torna imprudente. Ela se torna imprudente. Por quê? Porque ela não tem base. Ela sabe que não tem base. Ela se aliena num mundo paralelo que ela acha que, pela autoconfiança dela, ela vai ser aprovada. Ao invés de buscar seguir sem atalhos, ao invés de buscar construir a casa dela com os melhores tijolos, não. Ela acha que ela ela é diferente. Ela acha que ela é diferente. Ela é diferente. Ela não vai precisar fazer tudo isso. 2 meses pra ela, dando 10 horas por dia, ela vai. Entendeu? Então ela até executa. Ela não é uma pessoa que tem problema em agir. O problema é que ela age de maneira imprudente. Então ela não pensa que ela precisa ter um planejamento factível. Ela precisa colocar em prática. Ela precisa ser realista. Não, ela não é realista. Entendeu? Ela é otimista. Ela quer agir. Ela quer agir de maneira imprudente. Ela acha assim, não, ela tá passada. Sai o edital hoje, ela vai tentar porque ela tá passada. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Ela não passa, porque ela fica pulando de edital em edital. Pulando de edital em edital. Pulando de edital em edital. E aí ela não passa por isso, porque ela é imprudente. É como uma pessoa que tem um carro. A gente falou da pessoa que é o GPS do carro, né? Ela tem um carro e o carro dela tem GPS, que é ela, mas não tem motorista. No caso do bloqueio da imprudência, no caso do bloqueio do imprudente, o carro dela tem motorista. Ela é o motorista do carro. O problema é que ela não tem GPS e ela tá sempre a 120 por hora. Então ela sempre bate no primeiro poste que aparece. Tá vendo que não é nem tanto... Tá vendo que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra? Se você for o GPS do teu carro e o teu carro não tiver motorista, você não vai passar. É um bloqueio. É o bloqueio do GPS. Agora, se você é o motorista, mas você quiser dirigir a 120 por hora sem GPS, você também não vai passar. Porque não adianta ter um motorista imprudente que quer dirigir a 120 por hora sem ter um GPS. Entende? Não adianta. Não adianta você... uma coisa em excesso vira um bloqueio. E outra situação oposta em excesso também vira um bloqueio. Então, se você não age porque você pensa muito e está sempre mudando o teu planejamento, isso é um bloqueio. Bloqueio do GPS. Agora, se você quer agir demais, tá sempre a 120 por hora e não quer usar GPS nenhum, você não quer usar planejamento nenhum, você não quer ter orientação nenhuma, você não quer saber como fazer, você não quer planejar nada. Você quer simplesmente entrar no carro e pisar a 200 por hora. Isso também é um bloqueio. Bloqueio do imprudente. Então, entende que